Números capítulo 22, dos versos 1 a 40. Porém, hoje nós vamos nos basear dos versos 1 ao 12. Então, Números capítulo 22, dos versos 1 ao 12. Vamos ler. Então, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera contra os amorreus, e Moabe tornou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: Eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou seus emissários para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, grande rio, em Amave, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei muito bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os a Balaão: Ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: Quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: Não irás com eles. Não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e por mais essa oportunidade de estarmos ouvindo o Teu Evangelho por Tuas próprias palavras, ó Deus. Fale conosco mais uma vez por meio de Seu Espírito, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor aqui, por Sua graça, Ele desejou nos dar algumas exposições a respeito de Sua obra salvadora e Seu amor e Suas promessas em relação ao Seu povo, o povo de Israel. A primeira exposição, ela está aqui, como nós vimos, em Números capítulo 22, do 1 a 40, porém, neste momento, vamos comunicar nos versos 1 ao 12, como nós acabamos de ler, até mesmo para ganharmos tempo, não pelo horário em si, até porque o horário está muito propício, mas sim pelo tamanho considerável da exposição, que é muito grande. Então hoje nós comunicaremos em Números 22, do 1 ao 12, e se houverem mais oportunidades, nós falaremos o restante do capítulo 22 e posteriormente os capítulos seguintes de Números até o capítulo 24. Então vamos lá, Números 22, do 1 ao 12, que nós acabamos de ler. Meus irmãos, há aqui um contexto com respeito ao que acabamos de ler aqui, e a partir de Números capítulo 21, os irmãos vão entender melhor, porém, nós vamos aqui de forma bem resumida esclarecer sobre Balaão. Israel, depois de vencerem os amorreus e matarem os reis Seom e Og, seus filhos e todo o seu povo, e não deixarem sobreviver uma só pessoa, tomaram posse das suas terras, fizeram acampamento nas campinas de Moabe, a leste do Jordão, e próximos a Jericó. O rei de Moabe, chamado Balaque, ele viu tudo o que Israel fez com os amorreus e teve pavor, logicamente, porque Israel
era muito numeroso, e esse pavor do rei alcançou também todos os moradores ali de Moabe, porque eles tinham conhecimento do poderio de Israel e se sentiam como ervas prestes a serem devoradas por um boi, como nós podemos ver aqui no verso 4. Então, o rei de Moabe, ele mandou emissários para chamarem Balaão, que era um profeta entre aspas, né? Mais na frente nós vamos ver mais sobre isso. Há várias exposições aqui dentro desse entendimento com respeito a Balaão, sobre sua vida, sobre sua função de profeta, entre aspas. Mais à frente também seus desejos da carne, como profecias em troca de dinheiro e outras coisas, mas o foco ao qual eu gostaria de comunicar aqui aos irmãos nesses primeiros 12 versículos de Números capítulo 22 é uma denúncia de antissemitismo. E essa denúncia é direcionada à grande maioria das igrejas batistas e outras denominações aqui em Engenheiro Pedreira. A grande maioria das igrejas batistas, juntamente com a grande maioria dos pastores batistas e a grande maioria das denominações, juntamente com seus pastores e líderes aqui em Engenheiro Pedreira, cometem constantemente a ação de antissemitismo que Deus proibiu a Balaão, no verso 12, que diz assim: então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Em outras palavras, aqui Deus diz a Balaão: Balaão, há pessoas com o coração totalmente voltado contra o meu povo, e o desejo dessas pessoas é amaldiçoar o meu povo. Eu ordeno a você que não vá com eles. Não siga os pensamentos deles, não siga as opiniões deles, não siga suas ideologias, porque você não pode amaldiçoar esse povo, o meu povo, porque esse povo é abençoado. Esse é o erro de Balaão. Inclusive, esse é o título da exposição, o erro de Balaão. Querer amaldiçoar o povo que Deus abençoou para sempre. E ao erro de Balaão se juntam a grande maioria das igrejas batistas, juntamente com a grande maioria dos pastores batistas e a grande maioria das denominações, juntamente com seus pastores e líderes aqui em Engenheiro Pedreira. Isso é uma denúncia. A diferença aqui é que foi oferecido a Balaão uma quantidade de valores para que ele amaldiçoasse Israel. Diferente dessa grande maioria que nós citamos aqui, que amaldiçoa Israel de graça. Simplesmente sentem prazer em amaldiçoar Israel. Sua voz e seus olhos até mudam de formato quando pronunciam palavras de ódio e rancor a respeito de Israel. Mas, afinal, de onde vem esse ódio a Israel por parte dessa grande maioria que se diz cristã? De onde vem? Esse ódio vindo do Hamas ou de outros inimigos declarados de Israel e até mesmo de bandeiras políticas? É até compreensível, mas esse ódio e esse rancor e essa mágoa e essa indignação virem de pessoas que frequentam as assembleias dos santos, estão na comunhão e proclamam o nome de Jesus, isso simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. Afinal, o que Israel fez com essa gente? Algum judeu já defraudou essas pessoas, talvez? Ou talvez algum judeu já tratou mal essas pessoas? Será que essas pessoas já foram, por exemplo, xingadas por algum judeu em língua hebraica? Vamos dizer assim. Será que essas pessoas têm o conhecimento de que o Senhor a quem dizem servir é judeu?
Na verdade, é o mais velho judeu vivo. Bom, meus irmãos, nós finalizamos aqui a primeira página de denúncia de antissemitismo na grande maioria das igrejas batistas e seus pastores e na grande maioria das denominações e seus pastores e líderes aqui em Engenheiro Pedreira. Mas, afinal de contas, o que é antissemitismo na íntegra? O que é isso? Se o Senhor nos permitir, nós falaremos também sobre isso em uma próxima oportunidade. Então ficamos por aqui e que o Deus da graça e paz seja convosco. Em nome de Jesus. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa exortação. E a nossa oração é que o Senhor, por seu Espírito, trabalhe nos corações, ilumine corações e mentes de cristãos, ó Pai, que se dizem cristãos e estão dentro da Assembleia dos Santos e não cumprem os seus mandamentos. E entre os seus mandamentos está em amar o seu povo de Israel. Ó Deus, nos conduz a isso, nos conduz a amar aquilo que o Senhor ama. Ó Deus, te agradecemos e entregamos esta oração a Ti em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Até a próxima, se o Senhor assim desejar.